Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem, gente. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, gente. Dessa vez não vai ser mostrando crochê. Na verdade, vou mostrar pra vocês sim, né? Esse aqui que eu tô fazendo pra me acalmar, pra tranquilizar. Tô iniciando aqui uma blusa pra mim, não sei se vai servir. Vou até coisar aqui logo. E pra explicar pra vocês aí, né? Algo que aconteceu aqui. Que hoje pra mim foi um dia meio difícil. Falei no último vídeo pra vocês, né? Que eu ia pra uma conferência de economia. Minha primeira conferência de economia aqui em Anápolis. Ia com a colega minha, né? Com a colega vizinha. Que me passou o link pra mim participar também. E acordei feliz, gravei o início do vídeo de rotina. Fiquei feliz porque a blusa de crochê serviu pra mim vestir. Por cima de outra blusa, né? Que eu não tinha me preparado nem com roupa pra ir. Porque ela me mandou o convite em cima da hora também. Mas mesmo assim eu falei, eu não posso deixar de ir. Até a unha eu não fiz, né? Digo, eu não posso deixar de ir por causa de uma blusa, por causa de uma unha. Vou dar um jeito e vou. Porque vai ser a primeira conferência. Então, eu vou participar de outras depois, né? E aí, ontem à noite, o Vicente colocou gasolina na Kombi. A Kombi funcionou normal, numa boa. E aí, quando foi hoje pela manhã... Só tô gravando pra vocês, porque eu falei que eu ia participar e ia gravar pra vocês. E aí, ele ligou, funcionou, tentou funcionar a Kombi um tempão. Na hora que ele chegou, até mais ou menos 7h32. E a Kombi não queria de jeito nenhum pegar. E aí eu arrumei as coisas, né? E já comecei a ficar nervosa com ele. Ainda gravei um pedaço do vídeo, do início do vídeo, nervosa. De rotina, né? Que ia ser a de rotina de hoje, que eu ia mostrar pra vocês. Hoje, sexta-feira, 8 de novembro. 20h19, a hora que eu tô gravando pra vocês. A conferência seria hoje, sexta-feira, de 8 às 15 horas da tarde. E aí, nós terminou de arrumar, mandei mensagem pra ela. No dia que ela mandou o link, no dia que ela enviou o link, eu pensei, né? Eu nunca vi ela de carro. Eu vou perguntar pra ela de que ela vai. Porque, como ela falou no áudio, né? Se preocupe não, amiga. Lá na conferência, todo mundo se ajuda. Se for o caso, você precisar ir no banheiro, seu esposo for dormir, descansar, se for o caso de você ir no banheiro, todo mundo se ajuda. Aí eu peguei, fui tomar banho, eu acho. E aí na hora que eu voltei, eu falei assim, todo mundo se ajuda. Eu também tenho que perguntar pra ela se ela vai, de que ela vai. Porque se ela não tiver carro, porque eu nunca vi ela de carro, quem sabe ela não pode ir comigo, né? Porque a Shalom é grande, tem espaço pra todo mundo. Acabou uma casa dentro. Aí, eu peguei e mandei mensagem pra ela. Você vai de quê? Ela falou assim, eu vou de Uber. Porque geralmente quem me leva é meu pastor. Só que ele tá viajando. Inclusive eu vou de Uber e não vou poder levar nem minha estufa. Eu falei, de jeito nenhum, você vai comigo. Que dentro da Kombi você leva tudo que você quiser. Não precisa se preocupar não, porque lá dentro cabe até uma casa. Ela falou, ai, que bom, que maravilha, Deus é Deus na nossa vida. E começou a falar e agradecer a Deus, né? E aí pronto, fiquei aliviada, eu digo, ainda bem, né? Ela me ajudou, também posso ajudar ela e assim vai. E aí quando foi pela manhã, a Kombi não queria de jeito nenhum sair daqui de casa. De jeito nenhum. E aí eu ainda fiquei com raiva, né? Brigando com o Vicente. Eu falei, você deixa pra fazer as coisas na última hora. Faz antes, bem assim, né? Só que ela tava funcionando. Como funcionou depois do acontecido. Que eu vou falar pra vocês. Aí ela funcionou. Nós chegou na casa dela. Eu falei, amiga, desculpa por ter demorado. Porque a Shalom não queria de jeito nenhum pegar. E ela começou a repreender, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Jesus tira todo impedimento que a gente chegue lá bem e tal. E eu falei, é verdade, Senhor. Deixa nós chegar lá bem.
e que nós chega lá no horário. Só que ela ia vender pão, bolo, né? No caso, ela teria que chegar, era de 8 às 5, eu poderia chegar a qualquer hora, só que ela não, ela tinha que chegar de manhã, né? Inclusive, ainda pensei ainda, depois, antes de perguntar pra ela se ela ia, de que ela ia, eu ainda pensei isso à tarde, né? Mas eu falei, não, eu vou participar do início ao fim. E aí, nós entrou, botou as coisas dentro e saiu numa boa, normal. Aí, quando foi que na subida de casa, que vocês já viram aqui a rua, chegando bem ali em cima, perto do mercadinho, a Shalom não queria de jeito nenhum sair do lugar, de jeito nenhum mesmo. E aí, a gente começou a orar, ela também, e eu comecei a falar, comecei até a querer responsabilizar o homem, né? Porque não faz as coisas de antes, não olha antes, tem que olhar, né? Mas não era isso. Não era isso que estava acontecendo. Era coisa da minha cabeça. Eu ainda falei assim, amiga, você... qualquer coisa você vai de Uber mesmo. Porque... eu falei assim, vai ser o jeito de ser de Uber mesmo, porque senão vai atrasar seu café. E eu, qualquer coisa eu desisto. Bem assim eu falei. Ela falou, não, vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá bem, vai chegar na hora e vamos vender tudo. Eu falei, é verdade, hoje vai ser o dia que você vai vender todos os seus salgados. Eu falei desse jeito, todos, sem perder um. Tava com projeto também, né, de colocar os tapetes sem flores, um valor mais, tipo uma Black Friday, um valor mais em conta, tirar uma quantidade e colocar todas as peças com 10 reais de desconto, as peças, por ser final de ano, né? E aí, aí nós parou, aí ficou, pensa que não é a Shalom, vai e pega. Aí pensa que não é a Shalom, pega. E eu falei assim, amiga, então a gente vai fazer o seguinte, tô falando amiga, eu não chamo ela de amiga direto, não, eu chamo ela de amiga de vez em quando. Eu não quero falar o nome dela. Eu falei assim, a gente vai na reta aqui, que a Shalom tava perdendo a força na subidinha. Não sei porquê, né? E aí, a gente ainda pensou ainda que foi refeito o motor, tudo direitinho. Mas, que o motor dela é novo. Mas mesmo assim, ela tava dando tava sem força pra subir a ladeira. Só isso também. Freio, tapete, tá bom, foi trocado tudo. Ela sempre eu arrumo ela, as coisas que ela precisa. O Vicente arruma, bateria nova, tudo, quase tudo novo. Inclusive o da porta, tudo novo. E aí, aí eu falei assim, ó, vamos pegar essa reta aqui. Ainda falei com ela, se aqui fosse reto como na minha cidade, que na minha cidade é tudo retinho, nós ia de tranquila, mas como aqui tem ladeira, não é igual lá, a gente vai chegar na mecânica ali, que é bem na rua onde a gente ia passar, na avenida, e eu vou pedir o rapaz para dar uma olhada, nem que eu deixe meus telefones tudo lá, empenhorado, para depois ir lá pagar e buscar. E buscar os telefones. Mas nós vamos chegar lá hoje. Você vai vender suas coisas tudinho e vai dar tudo certo. E aí, ela falou a verdade. Aí, quando a gente ia chegando, aí ela ainda perguntou que quando a Kombi fica sem força, ela dá um estourinho na descarga na subida. Ela falou, e o que é isso que acontece na descarga dela? Eu falei assim, não, isso aí é porque quando ela tá sem força, dá esse pipoquinho, esse estouro, tipo o estouro de moto, aquelas motos que o povo põe porque gosta, aqueles estouros. Aí ela falou, não, porque eu sou curiosa, eu tô perguntando porque eu gosto de saber as coisas. Eu falei assim, eu também gosto, ainda mais se eu for aprender a dirigir ela, eu vou ter que saber pelo menos o básico das coisas, né? Ela falou, é verdade. E nós foi numa boa, conversando tranquilo, já tava pegando força ali a Shalom. Aí quando a gente foi virar numa rotatória, que é uma curva, onde tá construindo um mercado bem na esquina. As ruas daqui é tudo complicada. As ruas daqui de Anápolis é tudo complicada. E tem um quebra-mola bem nessa curva ali. E eu sei que na hora que a gente foi fazer a curva, fez devagarinho. Ainda bem que a Shalom tava indo devagarinho, que a gente tava indo devagarinho por causa disso, né? Até chegar na borracharia, que é onde o rapaz que conserta a Kombi. Ela encostou na porta. No que ela encostou na porta, a porta abriu. A minha porta é de correr, ela correu, quando ela correu, na força que ela correu, como tava virando a curva, né? E tava andando em movimento a Kombi, a porta despencou
Na verdade, na hora que a porta abriu, correu, ela já despencou a porta e ela foi junto. Caiu. Nisso, antes da gente sair, na hora que ela parou ali pela segunda vez, eu pensei, falar pra ela, põe o cinto, amiga. Pra ela e pra menininha dela. A menininha dela. Aí ela colocou a menininha dela onde não tem porta, colocou os lanches no meio entre ela e a menininha e ficou no canto, próximo da porta. Ela foi e encostou na porta. E geralmente eu não gosto de ninguém sentar perto da porta, né? Até a minha mesmo, quando eu entro, que eu boto o cinto, eu já travo. Já por isso, porque pode correr o risco da gente botar a mão em cima, escorregar, bater ou subir de alguma forma e abrir a porta. Eu sempre travo a minha porta. E eu ainda pensei em falar isso, bota o cinto, amiga. Daí eu pensei comigo, né? Não, a Shalom tá devagarinho, quando chegar lá na oficina que eu olhar direitinho, aí eu falo pra ela, aperta o cinto, bota o cinto, né? Pronto, foi. Aí chegou lá nessa curva, ela encostou na porta, né? Isso a menininha dela falou, né? Eu não vi, não consegui ver nada, porque eu não vi. Eu pensei até que tinha sido a manequim, minha manequim que fica em cima da Shalom. Eu pensei que a manequim tinha vindo pra frente. Quando eu vi o barulho, eu falei assim, Vicente, as coisas caiu? Quando eu falei, as coisas caiu, a menininha gritou, mãe, mãe. Quando ela gritou, mãe, eu pensei que ela tinha descido da Shalom, que o Vicente já tinha freado. Eu pensei que ela tinha descido da Shalom. Mas quando eu virei a janela que eu olho, ela tinha caído. Ela tinha caído, não sei como, daquele jeito, a forma que ela caiu daquele jeito. Porque ela caiu com as pernas viradas pra lá e o rosto pra cá. E pela lógica, ela deveria ter caído com a cabeça pra lá. Né? Porque ela tava sentada assim, de costa pra gente aqui. Né? Eu abri a cortina pra gente conversar e tudo. Ela tava sentada assim, a lógica era ela ter caído assim. Só que não, ela caiu com as pernas pra lá e a cabeça pra cá. No meio-fio e na calçada. E aí, quando eu olhei, que eu vi, bateu o desespero. Bateu um desespero tão grande na hora. E eu falava pra Deus, se preciso for, troca a minha vida pela dela. Porque ela tinha 2 crianças. Ela tem 2 crianças. E tem uma de 1 ano e pouco. E eu pedi a Deus, de todo o meu coração, Senhor, se for o caso, troca. Porque eu não ia aguentar. E aí eu já fiquei, né? Eu já falei, a culpa é minha, porque ela ia de Uber e eu convidei ela para ir comigo. Aí eu já fiquei, né? A culpa é minha. Aí depois a menininha dela falou. Aí a menininha dela teve mais força do que eu na hora, porque eu saí correndo, desespero. Eu não conseguia fazer nada, eu só pedi a moça, só entreguei meu telefone, chama o socorro, pelo amor de Deus, porque eu não dou conta. E o Vicente já tava lá com ela, já. Aí o Vicente falou que quando ela caiu de bruço. Aí quando o Vicente chegou perto dela, ela já botou a mão no nariz e virou de lado. Aí o Vicente disse que ela tava meio sufocando, aí ele pegou o rosto dela, levantou um pouquinho, só que ela não conversava, mas aí o nariz começou dar passagem para ela respirar, ela começou a respirar. Aí chamaram o bombeiro, chamaram todo mundo, né, polícia, bombeiro, tudo para registrar a ocorrência e tudo. Aí eu fiquei em desespero, orando, pedindo a Deus para que desse tudo certo. Nessa hora eu não pensei mais nada. Pra mim, sei lá, naquela hora, naquele momento ali, o que mais me importava, sempre me importou, na verdade. E é o certo do ser humano, né? Porque eu vejo que tem muita gente que numa hora dessa se preocupa com o bem material. Eu não fiz questão nenhuma, nem passou pela minha cabeça. Que a única coisa que eu pedi a Deus era que, se fosse possível, naquele momento, se fosse acontecer alguma coisa pior que é pra ela, que acontecesse comigo e não com ela. Porque eu já tenho, meus filhos é tudo grande, e ela tinha 2 crianças pequenas. E eu sei a dor de perder uma mãe, né? E a menina dela teve mais força do que eu nessa hora. Foi lá e me acalmou, me abraçou. E calma, tia Jane. Calma, tia Jane, minha mãe tá bem. Minha mãe tá bem, minha mãe mexeu a mão. Minha mãe, ela tava consciente, né? Ela ficou consciente, graças ao Senhor, ela ficou consciente. Aí quando os bombeiros chegaram, eu não tava acreditando no que as pessoas estavam falando, porque eu não tava conseguindo nem abrir meu olho. Eu não conseguia abrir meu olho.
Eu não queria ver mais nada, eu não queria sair do lugar, eu não queria. E aí os bombeiros veio e falou comigo, ela tá bem, tá estável, tá consciente, porque senão vai ter que ser levada duas, além dela uma, outra, né? Mesmo assim eu não consegui me acalmar. Aí apareceu uma moça que deu suporte pra mim, o Vicente tava dando suporte pra ela, que era o certo. Aí eu pedi outra moça pra cuidar da menininha, cuida dela pra mim, porque eu não dou conta. Aí a moça ficou com ela até o pai dela chegou e resolveu a situação, ela foi levada. E a moça que tava dando assistência pra mim, que eu não consegui nem ver o rosto dela. Só sei o nome, porque ela me disse o nome e eu já mandei mensagem pra ela agradecendo. Ela ficou comigo o tempo todo porque eu não aguentava ficar só. Aí ela me levou pro posto de saúde. Aí chegou lá, minha pressão já tava baixando, tava 13 por alguma coisa. Os batimentos do meu coração também tava normal, tava 100. Mas a cabeça doía e eu não conseguia abrir meu olho por causa da claridade, eu não conseguia. Porque eu já dei isso, eu dava isso antes, né? Eu já tive isso antigamente. Depois que o parto, o meu resguardo da Gabriela foi quebrado, né? Com a menininha pequenininha, inocente, derrubou ela da cama com 8 dias. E o resguardo quebrou e eu via tudo torto. E aí, desse tempo pra cá, eu sentia dor de cabeça e minha cabeça doía tanto que eu não conseguia abrir o olho, né? Tinha que tomar Voltaren na veia. E aí, eu vim pra casa e clamei ao Senhor o tempo todo. Pedi ao Senhor o tempo todo pra que nada de mal acontecesse com ela, que ela voltasse sem sequela, que ela voltasse bem. Porque eu não sabia a gravidade que foi ali a batida da cabeça dela, né? E aí, graças ao meu Senhor, aí o esposo dela mandou mensagem falando que ela tá estável, tá muito consciente, só ia precisar, só ia não, ia precisar. Eu falo só pra não ser um problema, pra eu não criar na minha cabeça um problema mais grave. Ela ia precisar fazer um procedimento no olho, né? Que o olho dela não abria, ela só abria um olho, só tava abrindo um olho quando o socorro pegou ela. Eu não vi, eu não consegui chegar perto dela, porque se eu chegasse perto dela, eu ia piorar, podia ser que a pressão dela aumentasse, acontecesse alguma coisa, porque eu não sou estabilizada para ver essas coisas. Eu já vi muita coisa mesmo na minha frente, assim, pertinho de mim, que hoje eu sou um caco, eu sou inútil para isso. Nesse ponto aí eu sou inútil. Quando a minha mãe acontecia alguma coisa com a minha mãe, a única coisa que me dava vontade na hora era de correr. Do meu primo também, quando eu soube. Eu queria descer do carro e correr. E correr muito. Pra chegar logo. Do meu pai, que também foi acidente. Então, já vi muita coisa que hoje eu não aguento mais. E depois eu fico me sentindo culpada. Eu fui incapaz. Eu não dei conta. Mas eu falava com o Senhor o tempo todo. Eu não posso ir. E eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode por mim. E o Senhor, Ele enviou pessoas naquele momento ali, tanto para ajudar com ela, quanto para ajudar comigo também. O Vicente ficou também nervoso, mas o Vicente, ele é mais calmo, ele tem mais estabilidade. Ele consegue resolver as coisas. Acho que porque o que ele já passou com o filho dele, né? Já viu muita gente também partir dessa. Ele tem mais, sei lá, mais um controle. Mas graças ao meu pai, ela tá bem. Alguém foi vender o salgado dela, porque eu também me preocupei com isso. Eu falei, é o ganha-pão dela. Ela vai precisar também. No momento eu pensei comigo, se qualquer coisa que precisar, eu vendo a Shalom, eu faço qualquer coisa. Mas sozinha ela não vai ficar. Eu pensei comigo, né?
Eu mandei mensagem pro esposo dela, qualquer coisa que precisasse. Tanto pra ficar, pra cuidar, ajudar a cuidar, quando eu tivesse estabilizada, né? Na casa dela, em qualquer canto. Porque é nessa hora, né? Que a gente tem que saber e reconhecer quem tá perto da gente. Tem que ver, né? Quem fica perto da gente, que nem todo mundo tem tempo nessa hora. Mas o meu tempo tá disponível pra ela a qualquer hora. Que ela precisar, que ela... Vou esperar ela voltar. E aí agora tem um receio até disso também. Falei porque ela ia de Uber, foi eu que ofereci a carona, né? Eu pensei comigo, talvez se ela tivesse ido de ônibus, de Uber, não teria acontecido. Cheguei até a pensar em desistir de tudo também. Falei, será que não é pra me vender meus crochê? Porque toda vez que vai fazer alguma coisa, acontece alguma coisa. Toda vez que vai sair tem algo imprevisto, alguma coisa. Eu pensei comigo, né? Hoje seria o primeiro dia da conferência, nós estávamos felizes, estava alegre. E aí eu pensei comigo, eu falei, Deus não deixa, mas se eu desisto de tudo, mas Deus não deixa. Porque Deus sabe o peso que eu posso carregar. Deus sabe o que eu posso suportar. E Deus entrou em providência na vida dela. E ela tá bem, tá estável, tá consciente. Tem esse procedimento no olho. Mas eu acredito e eu creio que o Senhor vai fazer. Eu ainda tinha falado pra ela ainda, na hora que a gente tava indo. Eu ainda falando, né? Porque eu falei assim, ó, Kelly. Não, ela vai dar tudo certo e tal. Eu falei assim, mas tem coisa que Deus age no impossível. O possível Deus deixa o homem fazer. Então eu tinha que ter olhado isso antes. Falei pra ela desse jeito, né? Mas não era, já era um sinal. Já era um sinal, alguma coisa. Então, uma vez eu perdi um ônibus e eu fiquei reclamando. Por que eu perdi o ônibus? Reclamando. Peguei o último ônibus, próximo ônibus. Quando eu chego lá no ponto 30, onde parava o ônibus que eu ia pegar, pegou fogo de trás. Era a cadeira que eu gostava de sentar. Eu só gosto de sentar no fundo. Gostava de sentar no fundo nos ônibus. E quando eu chego no 30, que eu vejo, o ônibus tá lá parado e pegando fogo na parte de trás do ônibus. E eu pensei, é Deus na terra, agindo na minha vida. E hoje aconteceu a mesma coisa, só que a gente não entende, né? A gente não entende trabalhar de Deus na vida da gente. A gente não entende. No momento a gente fica perguntando por quê. E quando eu fiquei mais calma, eu falei pro Senhor, eu não quero saber por quê. Eu quero saber pra quê. Pra quê que aconteceu tudo isso? Porque tudo tem um propósito debaixo desse céu. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Criador. Então eu só fiquei perguntando pra quê, né? E ainda tô procurando pra quê. Mas foi isso que aconteceu, gente. Por isso que não vai ter o vídeo da conferência. E tô aguardando o Senhor para a recuperação total da vida dela. Eu não ia gravar, mas como eu falei que eu ia gravar o vídeo lá, né? E também se algum momento eu me desestabilizar aqui pela cena, porque a cena fica na minha mente, e eu não tiver vídeo, vocês já sabem porque é, mas aqui eu tô gravando porque é o meu trabalho. É daqui que eu tiro a minha receita, é daqui que se precisar de alguma coisa, igual agora a Shalom, né?
Tava tudo, a polícia fez a perícia, tudo direito. Tava tudo normal, inclusive a porta, as peças tudo nova, foi trocada, tudo nova. Que antes de eu vir pra cá, pra Anápolis, a gente fez uma revisão total nela. O único problema foi porque o Vicente, né, o ser humano é lerdo, tinha um documento dela que tem que pagar, né, 200 e pouco. É até vergonhoso falar, 200 e poucos reais tem que pagar. Aí ela foi guinchada pro pátio. Eles não deram multa também, e foi guinchada pro pátio, né? Aí agora a gente tem que trabalhar e conseguir pegar ela, tirar ela de lá, né? Pagar o documento e tirar ela de lá. E graças a Deus, meu filho, Deus entrou em providência. Porque o dinheiro que era a gente comer, essas coisas e tal, ia ter que pagar o pátio, ia ter que pagar o documento. Meu filho tinha pegado o dinheiro emprestado, aí ele mandou pra mim o dinheiro. Mandou pouco a mais. Graças a Deus por isso, né? Mas chegou uma hora de eu querer achar que eu ia desistir de tudo mesmo. E ainda assim, fica aquela coisa na mente, sabe? Fica aquela coisa na mente. Será que é pra fazer? Será que é pra continuar? Porque tem hora que é tanto impedimento. Não sei se os impedimentos é culpa do homem, é culpa do ser humano. Não sei se é um alerta e eu vou continuar pedindo ao Senhor pra me esclarecer, pra me mostrar. Porque quando eu era solteira, eu ficava perguntando a Deus por que nada dava certo num trabalho pra mim. E hoje eu tenho meu esposo pra... E antes eu gostava de fazer a obra, né? E hoje eu tenho meu esposo pra trabalhar e tudo. E eu quero trabalhar também. É desse jeito. Mas eu sempre falei para o Senhor que eu nasci para ser instrumento. O que Ele quisesse fazer com a minha vida, Ele fazia. Fizesse, né, na verdade. E por um tempo eu tô estacionada. Eu tô estacionada e eu confesso que eu estou estacionada na minha vida espiritual. E pode ser essas alertas, né? A gente se dedica tanto aos canais e acaba deixando algumas coisas em falha. E falta com o Senhor. E é isso, né? Eu não quero parar de trabalhar. Também não quero ficar sem ouvir o chamado do Senhor. Mas, se tudo isso que estiver acontecendo ou que eu estiver passando for para me acordar e me despertar, eu vou estar aqui. Nem que eu faça só para mim, nem que eu já tô aqui fazendo para mim. Porque não adianta eu falar que eu estou disposta a quem enviarei, que eu estou disposta da boca para fora e nas ações eu continuo fazendo a minha vontade. E eu espero que eu venha ter estabilidade na mente, nos pensamentos, para mim conseguir gravar. E se caso falhar algum dia aí de novo, vocês já sabem, né? O que aconteceu. Mas eu vou me organizar e procurar um tempo para tudo. Porque nós estamos em cidade estranha, né? E a gente precisa trabalhar, pagando caro o aluguel. A gente precisa trabalhar. Mas eu vou me colocar na presença do meu Deus, para Ele fazer o que Ele quiser na minha vida. E o meu dom é criança.
meu dom é trabalhar com criança. Eu vou esperar em Deus para Ele me responder, porque Ele sempre me responde. Ele nunca me deixa enganada de nada. Então é isso, gente. Ficou grande o vídeo. Eu vim explicar para vocês o que foi que aconteceu. Tava tão alegre eu e ela, nós falou que ia vender tudo, mas seja feito a vontade do Senhor, né? Seja o que Deus quiser na nossa vida. Um beijo, uma couve pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.